O Fluminense por 1-0. Amanhã tem Flamengo e São Paulo, Losetti. Como é que você enxerga esse confronto? Contra o time que é o líder por pontos perdidos, que é o São Paulo. Mas eu não vejo nenhum de vocês apontando o São Paulo como candidato ao título, apesar de ser o líder por pontos perdidos. Contra a equipe de melhor elenco do Brasil, que amanhã, pela primeira vez, pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, Losetti. Rizek, eu pelo menos não aponto o São Paulo porque eu vejo muitos buracos no elenco, acho o elenco curto e mal formado também, algumas posições carentes, por exemplo, jogadores de velocidade pelos lados. O problema do São Paulo, ele tem muitos protagonistas jovens, então a tendência de oscilação é muito grande. O garoto que arrumou a defesa, por exemplo, é base, jovem, é o Diego. O garoto que entrou no meio-campo para melhorar a sustentação da defesa, a proteção, é base, que é o Luan. Os dois meias abertos são Igor Gomes e Gabriel Sara, os dois base, e o Brenner é o cara que faz os gols. Então você tem o Daniel Alves, que não vive seu melhor momento, acho que muito por conta da sequência de jogos, cercado de muitos garotos. É o contrário do Flamengo, que coloca garotos que conseguem se desenvolver e conseguem se transformar em grandes jogadores ou em jogadores importantes rapidamente, porque estão muito sustentados por um Felipe Luiz, por Everton Ribeiro, por Gerson, Thiago Maia, que são jovens mais de experiência, Pedro, Bruno Henrique e por aí vai, e tantos outros, né? O Rodrigo Caio, Isla, quer dizer, é um super elenco que foi encontrando a sua melhor maneira. Eu digo que esse Flamengo, eu não acho que esse Flamengo pratica o jogo posicional daquela maneira absolutamente ortodoxa, como se imaginava, e que a gente tem alguns conceitos também mal formados, na minha opinião, mas não é esse tipo de jogo, é um ataque mais posicionado, que preenche mais os setores do campo. Então é um pouquinho meio do caminho entre o que o Flamengo pretendia fazer ou fazia antes do Dome e o que a gente imaginou que fosse ser colocado em prática. E o time se encontrou, mesmo com desfalques, coloca sempre uma formação poderosa em campo. Para mim é favorito sempre que entra em campo. Agora, São Paulo, como a gente disse, perde pouco, né, Rizek? Então eu acho que vai dar jogo, vai ser bom de ver. O Flamengo entra em campo amanhã, se a nossa escalação estiver correta, com 3 garotos formados em casa, dessa leva que desde o empate com o Palmeiras vem melhorando muito o time. O Hugo Souza, que hoje é o titular do gol do Flamengo, acho que ninguém discute mais isso. O garoto Natan, tem jogado muito bem na zaga. O João Gomes, que fez sua primeira partida nesse meio de semana contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E o resto são os jogadores que o Domenech tem de melhor, porque ele tem desfalques para esse jogo. Eu acho que é onde o Flamengo mais perde, não pelo Gomes em si, mas pela ausência do Thiago Maia, é nesse setor, né? Thiago Maia e Arão, né? Sim, mas eu imagino assim, todo mundo à disposição, é possível que o Domi pense esse Flamengo com Thiago Maia, Gerson e o Arrascaeta como 10 por trás do Pedro. Assim, todo mundo à disposição já é uma dificuldade, porque tem a questão do Gabigol, que vai ser pensado ali na frente. Mas não é a realidade do nosso futebol também. Essa ideia de todo mundo à disposição e todo mundo 100%. Então, ainda mais o Domi, que é adepto declarado do rodízio e de tentar deixar os jogadores o mais homogêneo possível, né? Então, eu acho que é um caminho interessante. Ele tem conseguido dar esses minutos a atletas que não imaginariam jogar tanto na temporada e eles têm dado boa resposta, que é o que o Losetti fala, né? É um elenco muito poderoso, montado com contratações lá em janeiro, pensando numa temporada dita normal, e ainda colocando à prova e tendo resposta de jogadores que a gente nem imaginaria que estariam em campo em 2020. O Natan atropela a fila, o Hugo atropela a fila. São caras hoje afirmados no futebol profissional. E que se não fosse o ano de exceção, se o Flamengo não tivesse passado pelo surto, dificilmente estariam vivenciando o que passam hoje como uma escalação. Até porque você tem no seu elenco os jogadores que você tem o Diego Alves, você não vai testar um garoto, né? Você tem Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira pelo currículo, dificilmente você vai lá para os seus zagueiros sub-20, você vai insistir com eles, né? Você tem Thiago Maia, você tem Arão, por que você vai trazer o João Gomes? Agora ele tem que fazer isso e os garotos melhoraram o elenco do Flamengo e melhoraram o time do Flamengo. Mas vocês não acham que na questão do rodízio o Domenech está trabalhando diferente do que ele já trabalhou? Por exemplo, a minha impressão, hoje ele já identificou os jogadores que não podem sair nunca do grande jogo. Gerson, Everton Ribeiro, estão sempre lá no grande jogo. Tudo bem, de vez em quando ele altera o posicionamento do Gerson. Mas o Pedro, o Gerson e o Everton Ribeiro, por exemplo, ele não saca do grande jogo. Estão sempre lá. Mas eu acho que ele faz isso por não ter jogadores com a mesma característica para desempenhar a mesma função. E qualidade.
Mas não, se ele tivesse a característica, eu acho que, por exemplo, quando o Gerson está desgastado e o Diego está à disposição, ele usa o Diego como terceiro jogador no meio. Mas ele não tem, por exemplo, um meia que parta do lado do campo como o Everton Ribeiro. Ele usou o Gerson ali, que tem como fazer essa função com o pé trocado, foi aonde iniciou, inclusive, no Fluminense. Claro que ele se transformou, é um outro jogador hoje, muito mais completo. Mas consegue jogar ali também e fez bons jogos ali dentro da temporada. É que o impacto dele por dentro é muito grande, né? Então a gente fica falando, tirar o Gerson onde ele se sente confortável. Eu acho que ele se sente confortável em qualquer lugar, porque é impressionante como ele entrega uma regularidade nesse time. E a questão do Pedro com o Gabigol. A distância para o Lincoln é muito grande, né? E o Lincoln tem sido utilizado, inclusive em alguns jogos partindo do lado. Sim. Mas se fosse o Gabigol... Sim, mas se fosse o Gabigol inteiro no grupo, eu acho que isso também estaria vendo uma mudança maior entre eles, mesmo com uma fase esplendorosa do Pedro. Então acho que passa um pouco por isso. O elenco é muito forte, mas você tem essas referências no time. E sempre que possível, é claro que tem um momento de descanso, mas sempre que possível e nos jogos com um peso maior, eles vão entrar em campo. Cara, assim, recentemente, se a gente for puxar de memória, não lembro qual foi o último elenco comparável a esse do Flamengo no futebol brasileiro. Vou ter que voltar há muitos anos para pensar num elenco... Não sei se nessa realidade atual de futebol, assim, última década, 15, 20 anos, a gente já teve algo parecido. Acho que não. Tô lá pensando o Cruzeiro campeão, lá no início dos pontos corridos com o Lucha, era um elenco bem luxuoso, assim, era um elenco que tinha... Não chegava não, exatamente. É só para falar assim, a quantidade de opções. A gente tinha um Aristizábal, por exemplo, que transitava ali, o Alex Alves, né, o boiadeiro que transitava por ali também, enfim. O Cruzeiro chegou a ter muitos nomes para entrar em campo com muita qualidade. Mas eu não acho que se compare também, não. Do outro lado, o Diniz não tem nem de longe a fartura de craques que o Flamengo tem, e ele tem o mérito de buscar soluções que até estavam meio escanteadas no clube, que é o caso do Brenner, trouxe o Gabriel Sara para o time titular, achou um zagueiro da base, que é o Diego Costa, muito bom jogador. Como é que você analisa essa escalação e com um cara, Losetti, de quem a gente esperava estar falando aqui, de um dos melhores do primeiro turno, pela expectativa, pela qualidade, pelo salário, Daniel Alves, que pelo menos para mim até aqui joga bem abaixo do que poderia. Eu também acho que ele está jogando abaixo, Rizek, mas eu sou do time que, assim, eu nunca tiraria ele durante um jogo importante, durante um jogo grande ou de um jogo grande como esse. Eu acho que ele tinha que ter descansado, por exemplo, naquele jogo contra o Binacional. Até agora não acredito que ele entrou em campo num jogo absolutamente fácil do São Paulo vencer e só precisava de um empate. Ele precisa ser preservado. Mas ele quer jogar todas. Meu amigo, mas que por enquanto você não é o técnico, né? Ou não deve ser o técnico. Então, eu acho que o Daniel, quando ele sai, ele piora muito o time, porque o São Paulo é um time baseado em jogo curto, jogo de apoio, jogo de evolução como um bloco, desde uma área, desde a sua própria área até a outra. E o Daniel é sempre a principal opção, sustentação para qualquer jogador que tenha a bola. Ele sabe oferecer a linha do passe, ele sabe se posicionar para receber e se apresenta sempre. A questão é que quando ele recebe a bola, ele não está conseguindo fazer o que a gente chama de box-to-box, porque ele está pouco intenso. Ele tem 37 anos e está jogando todos os jogos do São Paulo, quase todos, sem ser substituído. A escalação a gente sabe de cor qual é, a única questão é a lateral direita, né? A gente está lendo no GC, o Igor Vinícius, que é o titular, viaja, mas está se recuperando ainda, não está 100%, então o Tietê deve ser mantido. Eu vejo um time que o que as pessoas mais reclamam nesse São Paulo, que é a tal saída de bola curta, para mim é o que o São Paulo faz de melhor, especialmente contra rivais nacionais, que não tem o dom da pressão como tem, por exemplo, alguns times argentinos. O São Paulo atrai e sabe sair. O problema é quando se posta no campo de ataque, e aí eu acho que falta um pouco de profundidade pelos lados, acho que falta um pouquinho de velocidade na circulação da bola. Sair, o São Paulo sai bem, e aí depois ele esbarra nas limitações de elenco que tem.